Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética. Uma produção Trissomia Livre, novo conceito para aprender citogenética. No episódio de hoje, eu vou conversar com Beatriz Martins Wolff, biomédica geneticista formada pela Universidade Paulista, com atuação no Laboratório de Citogenômica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP desde 2019. Doutoranda pelo Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, pesquisa focada na classificação de tumores pediátricos do sistema nervoso central por perfil de metilação do DNA, além de atuar e contribuir com o desenvolvimento de ferramentas globais de classificação de tumores. Tem experiência em citogenética clássica, molecular, array genômico, MLPA e sequenciamento de segunda e terceira geração, além também da experiência em classificação de variantes genômicas e epigenômicas. Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética. O podcast Cromossomo em Foco é produzido por Trissomia Livre, novo conceito para aprender citogenética, e apresentado por Bruno Faulin Gamba, biólogo e citogeneticista. Cromossomo em Foco. Nosso tema de hoje, então, é classificação de tumores no sistema nervoso central por metilação. A nossa conversa, então, é com a Beatriz. Beatriz, seja bem-vinda ao podcast Cromossomo em Foco. Seja recepcionada com muito carinho. Estamos curiosos para saber sobre a sua pesquisa, como você desenvolve tudo isso e a importância disso, né? Tanto para o meio acadêmico quanto para a sociedade como um todo. Então, seja bem-vinda mais uma vez. E, por favor, na sua apresentação, traz um pouquinho de como é a Beatriz com e sem jaleco. Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite. Bom, a Beatriz é uma menina muito curiosa. Então, eu comecei tudo sabendo que eu amava biologia e genética desde a escola e sempre quis escolher alguma área que eu pudesse trabalhar com isso. Eu descobri a biomedicina. E quando eu entrei, eu fiquei meio entre genética e a parte de reprodução humana, mas, assim, conhecendo mais sobre genética, eu entendi que era a minha paixão. Então, eu comecei a fazer iniciação científica, já no laboratório de citogenômica, e terminando a iniciação, eu já entrei no doutorado direto, e aqui estou eu. Então, no laboratório, eu sou muito curiosa, eu sou muito questionadora, eu sou muito apaixonada por genética, eu acho tudo lindo de descobrir, tudo lindo de ver. E fora do laboratório, eu acho que eu continuo uma menina muito curiosa, então eu gosto muito de passear, de fazer trilha, de descobrir lugares novos e de brincar com meus cachorros. Eu acho que são as principais coisas da minha vida. Muito legal, muito bom. E a segunda entrevistada é mãe de pet. Muito legal, muito legal. Bom, seja bem-vinda, né, mais uma vez, um prazer te conhecer. E vamos lá, né, para a gente começar, então, um pouco mais de objetividade do nosso papo. Contextualiza, fala um pouquinho para a gente sobre, né, os tumores do sistema nervoso e também a questão da metilação do DNA, né, contextualiza esses dois principais pontos que é daqui que vai surgir o nosso bate-papo. Bom, os tumores do sistema nervoso são neoplasias que acontecem no encéfalo, na medula espinhal ou em estruturas associadas como as meninges. E eles são classificados de acordo com as células de origem. Então, um glioblastoma, veio de uma célula da glia. Um ependimoma veio de uma célula ependimária. Então, é assim que eles são categorizados. E a metilação do DNA é um mecanismo epigenético de regulação gênica. Então, consiste na adição de um radical metil no carbono 5 da citosina, da base nitrogenada citosina. E aí ela é convertida numa 5-metilcitosina. Dos seres humanos, principalmente são as citosinas que são metiladas, mas em outras espécies pode acontecer em outras bases nitrogenadas.
Essa 5-metilcitosina, ela pode acontecer em quaisquer citosinas do genoma, mas é mais comum que aconteça nas chamadas ilhas CpGs, que são regiões ricas em dinucleotídeo, citosina guanina, então citosina e guanina na mesma fita, e elas normalmente estão presentes em regiões promotoras dos genes. Então, quando essas citosinas das regiões promotoras das ilhas CpG estão metiladas, os fatores de transcrição não conseguem se ligar na fita e a gente não tem uma expressão desse gene. Então, de forma geral, a gente pensa que quando há metilação, não há expressão, e quando não há metilação, há expressão daquele gene. Mas a biologia é a ciência das exceções, então não é regra, no geral é assim que acontece, mas não é regra. E aí, esse mecanismo é um mecanismo fisiológico, né, de modulação da expressão, assim como as modificações de estonas, e ele está envolvido em diversos processos biológicos. Então, a inativação do cromossomo X das mulheres, doenças de imprinting, estabilidade dos cromossomos. Então, o centrômero dos cromossomos normalmente tem uma hipermetilação para deixar o cromossomo mais estável, e o silenciamento de elementos transponíveis, né, os transposons e os retrotransposons, eles também normalmente ficam silenciados para evitar que tenha uma ativação. Legal. Bom, aí agora eu acho que a gente pode dar mais um pouquinho de contexto para o nosso ouvinte, que é para falar um pouquinho das classificações dos tumores, né? Acredito eu que tenham algo mais do dia a dia, não tão específico, não tão científico como essa questão da metilação, que a gente vai aprofundar mais para frente, mas falar um pouquinho de como é feita essa classificação, por onde que ela começa e aonde e como, né, que essa metilação em si vai ajudar a complementar, dar suporte para essa classificação ficar mais assertiva, precisa, enfim. Bom, a classificação dos tumores do sistema nervoso central é tão importante quanto a classificação de quaisquer outros tumores. Então, tão importante quanto eu diferenciar uma leucemia mieloide crônica de uma leucemia linfóide aguda, seria diferenciar um ependimoma de um meduloblastoma e assim por diante. Então, eu trabalho em parceria com a patologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, e como é um serviço público, que a gente atende os pacientes pelo SUS, a gente não tem acesso a todas as ferramentas que a gente gostaria para fazer essa classificação. Então, a classificação é feita com as informações da imagem, né, da parte da radiologia, o histopatológico e a parte imunohistoquímica. A gente não tem acesso a painéis de sequenciamento, que seriam informativos para algumas amplificações e fusões gênicas, e também não tem acesso ao FISH, e nem a todos os marcadores de imuno que a gente gostaria. Então, nesse cenário, a classificação, ela se torna um pouco mais desafiadora, e também, quando os casos são atípicos ou os casos são muito raros, às vezes a gente acaba chegando num limite do que é possível fazer a partir do que tem já disponível atualmente no SUS, nesse cenário da patologia do HC. Então, os tumores são classificados dessa forma atualmente. Certo. Bom, e aí vem sua tese para trazer um pouco de resposta e direcionamento a tudo isso, né? Então, assim, agora acho que a gente pode falar um pouco mais técnico, né? Do método que você aplica, né? Dessa questão de identificar o padrão de metilação, associado ao que já é feito no dia a dia, para trazer um pouco dessa resposta, para entregar o diferente, né? E assertivo para o paciente. Então, aí agora a gente começa a entrar na tese, tecnicamente falando, e dos porquês, e o que tudo isso vai, como que você pretende agregar na saúde de modo geral. Então, como que... Então, a proposta é utilizar o perfil de metilação dos tumores para ajudar nessa classificação. As amostras que a gente usa são amostras DNA extraído de material parafinado, então aquele tumor que ele foi
retirado do paciente, ele vai ser emblocado, embebido em parafina, e esse material, normalmente, ele é seccionado para fazer a lâmina para o histopatológico, e a gente utiliza essa mesma secção do material para tentar fazer a extração do DNA, que é desafiadora, porque a parafina degrada muito o DNA, e normalmente regiões com muita necrose, a gente também não consegue tirar um DNA de muita qualidade e quantidade. Então, o primeiro desafio já é obter uma quantificação satisfatória de DNA. E aí, a partir disso, a gente vai fazer o experimento de array de metilação. Então, é um ensaio de array, só que focado em identificar as citosinas que estão metiladas. Então, para isso, a gente tem uma etapa prévia de conversão de bisulfito, como quase todos os experimentos que a gente faz para a identificação da metilação, a gente tem essa etapa anterior, que é a conversão de bisulfito, que a gente faz a conversão das citosinas que não estão metiladas em timinas, e as citosinas metiladas, elas continuam como citosinas. Então, todas as citosinas que eu identificar no final do meu experimento, do meu array, eu sei que eram citosinas que originalmente estavam metiladas. E a cobertura desse experimento é para regiões diversas, então para as ilhas CPGs e para outras regiões de interesse no genoma, não só regiões gênicas, podem ter regiões intergênicas. A ideia é pegar um panorama geral do status de metilação desse genoma. E aí, lembrando, né, dessa parte das citosinas metiladas e não metiladas, o ensaio, a classificação funciona de forma a identificar as epassinaturas. Então, para simplificar, imagina que no nosso genoma a gente tem 4 citosinas. E aí eu quero saber a epassinatura do tumor A. O tumor A, ele tem 4 citosinas. Então, a primeira estava metilada, a segunda estava não metilada, a terceira estava metilada e a quarta estava não metilada. O tumor B, ele tem as 2 primeiras metiladas e as 2 últimas não metiladas. O tumor C, ele tem só a última metilada e as 3 primeiras não estavam metiladas. E no tumor D, a primeira estava metilada e as 3 últimas não estavam. E aí, eu consigo ter uma assinatura. Então, não levando em conta só 4, né? Levando em conta todas as citosinas do genoma, mas eu tenho uma assinatura, uma epassinatura daquele perfil, daquele tumor. Então, todos os tumores do tipo A, eles vão ter a mesma epassinatura das citosinas. Essa metilada, essa não tá. Essa metilada, essa não tá. Todos os tumores do tipo B, eles vão ter a mesma assinatura. Então, as 2 primeiras sim, as 2 últimas não. E pensando nisso, né, nessa epassinatura tumoral, a Universidade de Heidelberg, na Alemanha, desenvolveu uma plataforma para a classificação desses tumores baseado nessa epassinatura. Então, eles desenvolveram um algoritmo, né, de inteligência artificial, e eles treinaram o algoritmo com as epassinaturas. Então, eles falaram, olha, tumor A, a assinatura é essa. Tumor B, a assinatura é essa. E eles treinaram bastante esse algoritmo, e depois a ideia é que a gente submeta os dados brutos do nosso ensaio a esse classificador, e ele vai identificar, olha, as 2 primeiras citosinas estavam metiladas e as 2 últimas não estavam. Então, é o tumor B. A proposta é essa, que a partir desse perfil das citosinas metiladas e não metiladas, a gente consiga identificar as entidades tumorais. E eles fazem isso por árvore de decisão. Então, são como se fossem 1000 robozinhos, e cada robozinho ele vai falar o que ele acha que ele é. Então, eu acho que é o tumor A. Não, eu acho que é o tumor B. Eu preciso de pelo menos 90% de concordância entre eles para poder afirmar que realmente é aquele tumor. Então, se 90% deles me falarem que é o tumor B, eu posso confiar nessa classificação. Então, essa plataforma ela vai me dar essa classificação e vai me dar essa pontuação associada, que é o grau de confiabilidade que eu posso dar nessa classificação. E essa classificação, ela é mais precisa e ela é estratificada. Então, na forma convencional, né, que a gente faz pela radiologia, pela histopatologia e pela imunohistoquímica, eu poderia chegar até a entidade tumoral. Utilizando a epassinatura do tumor, eu consigo identificar um tipo e subtipo. Então, eu consigo estratificar mais essa classificação. Isso é melhor em termos de prognóstico para o paciente, porque
porque a gente entende melhor o que aquele paciente tem, para o desenvolvimento de fármacos também, que podem atuar de alguma forma sobre aquele paciente, em um caso específico, alguma mutação específica. E essa plataforma, ela também me dá um gráfico de estimativas de algumas variantes. Então, eu consigo ver algumas CNVs e eu consigo ter noção de algumas variantes cromossômicas. Então, por exemplo, pode aparecer para a gente uma deleção de 17p e uma duplicação de 17q. Eu posso interpretar isso como um ISO de 17q. Então, a gente consegue pegar essa informação também, que seria uma informação da citogenética, né, importante, alguma trissomia ou monossomia. Eu também consigo pegar a partir da plataforma, porque a gente não consegue fazer cultura desse material e também não tem acesso ao FISH para poder ver esses rearranjos, e também seriam muito específicos para cada entidade. Então, tem toda aquela dificuldade de acertar a sonda certa, tem que ter uma hipótese diagnóstica muito forte. Então, ele é muito interessante nesse sentido. E para fazer o treinamento desse algoritmo, precisa de muita informação clínica e molecular. Então, ano passado, aconteceu em Heidelberg um workshop para estabelecer um consórcio internacional com vários países, e a universidade se propôs a custear parte do valor do exame, porque é um exame muito caro. Aqui no Brasil, a gente consegue fazer a cerca de R$ 6.000, 6.500 por paciente, então não é um exame acessível. E aí, a proposta deles é custear parte do valor do exame, em parceria com a Illumina, que é a desenvolvedora do array de metilação, e em troca a gente fornece essa informação clínica e molecular para eles aprimorarem cada vez mais essa plataforma. Aqui do Brasil, foi eu, né, do Hospital das Clínicas, foram representantes também do DASA, do AC Camargo e do Boldrini. E aí a gente conseguiu estabelecer esse consórcio, então vamos receber muitos pacientes, né? A proposta é pegar casos desafiadores do Brasil inteiro e talvez da América Latina e tentar solucionar ou ajudar, né, de alguma forma, utilizando essa informação da metilação. E essa plataforma, pelo menos por enquanto, ela ainda é gratuita. Eu acredito que mais para frente eles vão acabar fechando a plataforma e você vai ter que pagar para usar quando já estiver bem desenvolvido esse algoritmo, mas por enquanto ela ainda é gratuita, e aí ela tem todas essas vantagens de fornecer uma classificação mais estratificada do tumor e ter essas informações adicionais de amplificações, fusões, CNVs e algumas alterações cromossômicas que a gente consegue identificar. Nossa, eu tô aqui ouvindo e, tipo, achando tudo muito legal. Muito massa, muito legal. Nossa, agora, em termos em relação à sua tese mesmo, em relação ao seu trabalho, que você pode antecipar para a gente, mais assim, do dia a dia da pesquisa, né? Você já falou um pouco da dificuldade, mas como que é esse dia a dia, e se você já tem algum resultado, se você já consegue compartilhar alguma coisa, ou se você já, enfim, foi para congresso, apresentou. E aí eu fiquei curioso, você comentou que a ferramenta, esse método, ele pode atingir até os casos mais raros, atípicos, o que foge da exceção, né? E eu queria que se você puder falar um pouquinho mais, então, se vocês estão vendo isso mesmo, né? Ele promete e vocês estão vendo ele cumprir. A gente está, assim, na parte bem preliminar, então eu acabei de qualificar, a minha casuística por enquanto é baixa, mas tem dado tudo certo. A maioria dos casos que a gente utilizou casos retrospectivos para começar, então eram todos casos arquivados já do departamento de patologia, e já tinha um laudo patológico, né? O patologista já tinha liberado o caso. E a gente queria saber se a plataforma ia concordar com o diagnóstico do patologista. Então, a ideia inicial era essa. Agora, a gente já está expandindo para casos prospectivos. Mas, inicialmente, a ideia era ver se haveria uma concordância entre o diagnóstico do patologista e o que a plataforma sugere.
A maioria dos casos houve concordância, sim. Esse material, esse tumor, ele ainda pode ser investigado e estratificado. Então, era um meduloblastoma e o subtipo, né, e o tipo celular dele, tipo histológico dele, e depois a gente conseguiu estratificar no tipo molecular, subtipo molecular. Então, a maioria dos casos, eles puderam ser confirmados e refinados, né, estratificados. Tiveram 3 casos que não foram classificados pela qualidade do DNA. Então, esse está sendo o principal desafio associado. E o que a gente está buscando agora é melhorar a qualidade do DNA, porque a extração é toda manual, né? Eu que faço, não tenho robô para fazer. Então, essa parte é essencial, a qualidade desse material. A gente tem etapas que a gente também usa para fazer uma restauração desse DNA antes de submeter ao experimento, mas mesmo assim é um DNA muito degradado. E como a gente usou casos retrospectivos, eram casos que já estavam arquivados há 10 anos, então o DNA estava muito fragmentado. E então, 3 casos a gente não conseguiu ter a informação. E um caso que foi muito interessante, ele inicialmente foi classificado como um ependimoma pelo patologista, e pela plataforma ele foi classificado como um subependimoma, que são entidades diferentes. Pensando na parte imunistoquímica, os marcadores são muito parecidos. Então, os marcadores disponíveis que foram utilizados deixaram meio que na dúvida. E aí, esse caso foi classificado como um ependimoma. Depois que a gente enviou esse laudo para o patologista, sorte que era um caso que era retrospectivo, mas não era muito antigo, era um caso que o paciente ainda estava vivo, graças a Deus, e aí o patologista conseguiu confirmar, né, essas informações, e ele concordou com a plataforma. A gente não tinha não tinha meios o suficiente no laboratório, no momento, para poder chegar àquela conclusão, mas com as informações adicionais da plataforma, a gente conseguiu mudar esse caso. Então, foi de um ependimoma para um subependimoma. E isso foi muito legal. E agora, o que a gente está fazendo é usar casos prospectivos. Então, os principais casos que estão sendo desafiadores para os patologistas que estão vindo para fazer o estudo da epicinatura. E aí, já recebi de outros laboratórios também. Já recebi pacientes do DASA, do Secamargo, do ICESP, lá no Hospital das Clínicas, da Patologia e de alguns outros centros também. A gente já estamos entrando em contato e já estão mandando para a gente tentar ajudar nesse diagnóstico. Muito legal. Nesse caso específico aí que você trouxe, que mudou o diagnóstico, né? Você deve ter ficado feliz, né? Com certeza. Eu acho que tudo é em função do paciente, né? Acho que tudo. Com certeza, com certeza. Bem legal, muito, muito bom, parabéns. E e aí, bom, você comentou que a plataforma ela é bem, vai ser bem utilizada, ela está em construção, né? Vocês vão até colaborar com isso, mas você trouxe um cenário de que vão fechar, obviamente, vão querer ter um retorno financeiro, enfim, nada errado em tudo isso. Mas a minha pergunta é, o quão você acha que esse exame ou essa forma de análise dos tumores, ela vai ser acessível numa rotina, né? Numa rotina de laboratório de diagnóstico que já atende muita população, né? Não precisa necessariamente algo muito assim, é só de poder colocar isso dentro dos grandes laboratórios, que você está recebendo até a amostra, é bem provável que sim. Então, vai ser um pouco acessível, mas qual é o seu otimismo? Olha, o grande limitante é o custo do exame. Então, a gente já tem oferecido de forma particular para alguns laboratórios, mas para os nossos pacientes do SUS, o laboratório de citogenômica, que é do qual eu faço parte, a gente custeia todo o valor. Então, para os pacientes do SUS, não tem custo, né? Pensando nessa questão do custo. Então, o que a gente está pensando em fazer é usar, não para todos, mas principalmente para esses casos que são mais difíceis.
os casos que a gente não tem meios de solucionar ou deixa ambíguo de alguma forma, deixa alguma dúvida sobre aquele caso. Então, a princípio, a aplicação não é para todos os tumores do sistema nervoso central, é só para aqueles que a gente tenha uma dificuldade maior de fazer a classificação, devido ao custo. Mas em questão de acessibilidade da plataforma, tem outras plataformas sendo desenvolvidas já também, pegaram essa ideia, e a plataforma de Heidelberg foi a primeira, então ela tem mais dados, né? O algoritmo está mais treinado, mas tem outros centros, outras universidades que também estão tentando desenvolver, e também os estudos estão sendo expandidos até para outras entidades e outros sítios de tumor, então não só de sistema nervoso central. Essa de Heidelberg trabalha com sistema nervoso central e sarcomas. E agora tem outras plataformas que estão sendo desenvolvidas para tentar atender, a partir da EP-assinatura, outros tipos de tumor, de outros sítios anatômicos. E, bom, eu tô otimista, mas, assim, também tô realista. Então, o que a gente conseguir fazer agora para os pacientes do SUS, né, o máximo possível é o que está nos meus planos, e agora tendo essa possibilidade de usar essa parte desse financiamento do consórcio, a gente vai conseguir atender muito mais gente. Então, eu espero que isso, pelo menos a curto prazo, faça alguma diferença. Não só para os pacientes aqui do Brasil, mas também a gente está com essa expectativa de conseguir ajudar o pessoal da América Latina a resolver alguns casos difíceis. A gente já está em contato, então eu acho que vai ser muito interessante e, assim, a longo prazo não sei, mas a curto prazo eu estou otimista. Não, vai ser bom a longo prazo também, com certeza. Muito legal, muito bom. E para a gente falar ainda da pesquisa em si, né? O grupo lá do laboratório que você faz parte tá caminhando para onde? As teses estão saindo em quais áreas ou quais objetivos, enfim, científicos? Como que é o dia a dia do laboratório? Bom, o nosso grupo, ele é bem diversificado. Então, o laboratório é coordenado pela doutora Leslie Kulikowski, e a linha do laboratório, a linha de pesquisa do laboratório é principalmente, mais voltado para doenças raras. Então, a gente trabalha muito em parceria com o Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, e a gente oferece essas técnicas de MLPA, array, sequenciamento, para ajudar no diagnóstico das doenças raras. O cariótipo já é oferecido pelo SUS, né? Então, quando o cariótipo não ajuda a resolver, normalmente eles mandam o caso para a gente, que a maioria dos casos, infelizmente, não é solucionada com cariótipo, porque a gente sabe que tem muitas doenças que a gente precisa de uma resolução melhor do DNA, então a gente atende muito esses casos. Mas, pensando nos alunos, cada um tem uma linha completamente diferente. Então, apesar de todos estarmos unidos nesse propósito do laboratório de trabalhar com as doenças raras, cada um, na sua tese, tem uma linha diferente. O Gleison Francisco, por exemplo, ele trabalha com a reclassificação de VUS a partir do perfil de metilação. Então, aqueles casos que a gente tem uma variante e a gente não tem informação suficiente na literatura para classificar ela como uma variante patogênica e nem informação suficiente também para descartar que ela seja associada àquele fenótipo. Então, será que a metilação, esse perfil epigenético, essas regiões que estão metiladas, pode ajudar a reclassificar essas variantes? É uma das linhas de estudo. O Lucas Liro e a Rafaela Mendes, eles trabalham com a parte de doenças infecciosas. Então, o Lucas trabalha com Covid e a Rafaela trabalha com aspergilos. E eles também olham o perfil de metilação para ver se tem alguma associação com a resposta imune. E, então, pessoas que têm um perfil de metilação do DNA diferente podem apresentar alterações, complicações clínicas diferentes, porque a gente sabe que a metilação tem muito desse envolvimento também do ambiente. Então, a parte genética associada à parte ambiental, será que isso muda como esse paciente vai responder à mesma doença?
Então, eles pesquisam isso, associado também a SNP de predisposição. A Mariana Ribeiro e o Éder Alencar, eles já trabalham com doenças de expansão. Então, aquelas doenças em que a gente tem repetições de trinucleotídeos, tetranucleotídeos, e eles trabalham para caracterizar essas doenças, para identificar o tamanho das expansões, e o Éder trabalha a partir disso para identificar se a metilação pode ajudar a entender por que pacientes que têm um mesmo tamanho de expansão têm uma variabilidade fenotípica, né? Apresentam fenótipos diferentes, mesmo com o mesmo tamanho de expansão. Então, tem bastante gente trabalhando com metilação no laboratório. A gente tem a doutora Ianca, né, que agora está no pós-doutorado, a doutora Ianca Gasparini, que trabalha com mosaicismo intra- e intertecidual. E a gente também tem 2 ICs no laboratório, o Lissandro e a Maria, e eles estão ajudando a padronizar técnicas que a gente usa para fazer essas outras teses. Então, assim, cada um para um lado, é bem diversificado, mas, no geral, todo mundo trabalha junto nessa parte do diagnóstico das doenças raras. Muito. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu estava pensando na próxima pergunta, e antes de falar a próxima pergunta, eu vou contextualizar. Quando você trouxe lá no início, que fez o IC, e do IC você foi para o doutorado, e agora te ouvindo, eu não sei há quanto tempo, a gente está conversando, 20 minutos, 25 minutos, algo em torno disso. E ouvindo você dizer, eu consigo sentir uma mega maturidade científica em você, até pelo fato de você ter passado um estágio para o outro, sem aquela transição, sem aquela briga de personalidade, né, científica que o mestrando bate a cabeça o tempo inteiro. Depois do doutorado parece que a vida muda, mas durante o mestrado é um pega. Então, assim, com essa maturidade toda, né, e assim, as pessoas estão só nos ouvindo, mas eu estou vendo, você é novinha, estou vendo, você é muito nova. Então, o que você consegue compartilhar? Agora sim a pergunta, né? O que você consegue compartilhar do seu maior crescimento dentro da academia e uma mensagem, né? Como que você lida com esses alunos de iniciação científica, que você já esteve no lugar deles e trouxe a importância deles, né? Que é padronizando algo que vocês já aplicam no dia a dia, então eles estão para aprender e aprendem mesmo, então assim, é muito bom você ter esses alunos, né? Que você aprende até a lidar com a pessoa, você consegue até fazer a gestão do tempo dele e da atividade dele. Então, assim, parece que é um laboratório muito dinâmico, mas Sim. Pensando na Beatriz, um pouquinho da sua experiência e uma mensagem, o que você consegue compartilhar com quem está começando, até com os mestrandos, né? Você não passou pelo mestrado, você não bateu ponta a cabeça, mas você teve a capacidade de pular essa parte. Bom, eu acho que o meu maior crescimento, com certeza, foi a oportunidade que eu tive de entrar na genômica da base, que é a citogenética. Então, entender como funciona o cromossomo, entender a estrutura do cromossomo, te dá essa visão do genoma de forma tridimensional, sabe? A gente consegue entender a capacidade e a limitação de cada técnica. Então, a minha hipótese diagnóstica é uma trissomia do cromossomo 21. Eu preciso fazer um sequenciamento? Não, o cariótipo pode me ajudar a resolver. Então, eu acho que ter essa noção desde a base e ir construindo me ajudou demais. Quando eu comecei na iniciação científica, meu projeto era com classificação de variante, mas eu entrei no laboratório e todo mundo tem que passar por todas as áreas. Então, a gente começa sempre no cariótipo, e isso foi essencial para mim, porque anos depois eu trabalhei num laboratório com a parte de cariotipagem de pré-natal. Então, assim, para mim foi literalmente uma construção em degraus, assim, e conseguir entender o genoma de uma forma diferente. Então, de lá a gente vai para um PCR, depois a gente vai para um MLPA, depois a gente vai chegando no array para chegar no sequenciamento de segunda, de terceira geração. Tem as epivariantes também, né, que são essas variantes
associadas à epigenética. Então, eu acho que isso, para mim, eu considero um diferencial, entender do genoma de uma forma tridimensional, assim. E eu acho que isso foi muito importante, tanto para entender a parte de expressão gênica, né? Então, como que aquele gene está se expressando, está transcrevendo, está traduzindo, quanto para entender a parte de segregação alélica, para a gente fazer essa parte do aconselhamento. Então, olhar, eu estou vendo o cromossomo, esse cromossomo foi para o filho, esse cromossomo foi para a filha, sabe? Eu acho que é um diferencial muito importante. Então, sempre falo para os ICs do laboratório que a citogenética não vai morrer, diferente do que muitos falam, eu sempre compro essa briga. E eu acho muito importante. E para o pessoal que está no mestrado, na IC, o pessoal que quer entrar na área, eu aconselho isso, a conhecer tudo da base, conhecer o genoma como um todo, né, que eu acho que faz muita diferença. E para pesquisar, para serem curiosos, para irem atrás, para entender o porquê das coisas, porque às vezes, não sei, né, a realidade de todo mundo, mas às vezes trabalham muito com extração de DNA em robô. Então, às vezes quebra o robô, você precisa saber como funciona. Você precisa saber o princípio daquela técnica, você precisa saber fazer manualmente também. Então, eu acho que é muito enriquecedor ter esse panorama geral e entender como tudo isso funciona. E aí tem uma coisa que a gente faz no laboratório que eu acho muito interessante para quem tiver ouvindo e tiver interesse, que a gente chama de journals. Então, uma vez por mês, um aluno é sorteado, né, entre aspas, às vezes não é muito democrático, a fazer uma apresentação de algum artigo que esteja relevante no momento. Então, sempre tem que ser artigos atuais, artigos normalmente da Nature, da Science, artigos de revistas de impacto. Então, tem essa parte do aluno poder selecionar o artigo, de montar uma apresentação, explicar uma metodologia, explicar os resultados, e a gente discute em cima disso. Então, a gente sempre está em contato com essa parte também, para ajudar os alunos a ler, a interpretar, a conhecer, a pesquisar, como fazer uma pesquisa. Então, eu acho isso muito importante. E eu acho essa ideia bem bacana para quem também quiser colocar no laboratório, e ajuda muito a estar por dentro de tudo e a conseguir ler um pouquinho de tudo para se manter atualizado. E para quem não faz iniciação científica ainda e quer começar, eu super indico. Eu acho que é maravilhoso. Você vai aprender a pensar, né, a pesquisar, a raciocinar. Então, eu acho que traz um crescimento na escrita, um enriquecimento, um pensamento lógico, um pensamento crítico. Eu acho muito importante. Então, assim, super indico a todos. E eu acho que é isso. E é isso mesmo. É isso mesmo, tá? O pensamento científico e crítico, você aplica ele fora da ciência. Sim. Você aplica esse jeito de observar, né? Pensar sobre e agir como pensamento científico para a vida toda. Até para o lado pessoal, assim, é massa. Você está certo em incentivar a galera a entrar por meio científico. E tá, acho que assim, a gente está já finalizando, né? Acho que a gente se propôs a conversar, a trazer um pouco desse ambiente acadêmico e mais específico, né? Do seu doutorado, para onde que ele vai, o que vocês de fato vão deixar aí de conhecimento, né, para a sociedade. Você quer compartilhar mais alguma coisa? Algum ponto que a gente não conversou e que é relevante, é importante, você gostaria de destacar? Eu acho que a gente conseguiu conversar sobre tudo. Eu espero que essa conversa inspire as pessoas também, principalmente os alunos de iniciação, o pessoal que está no mestrado, o pessoal que quer entrar na área. Eu sei que a genética é uma área bem, assim, fechada, bem clubinhos, então não é tão fácil de entrar. E um conselho que eu posso dar para quem quer entrar é realmente entrar a partir da iniciação científica. E acho que é isso, é a cooperação dessa área da ciência, né,
cada um podendo divulgar um pouquinho esse trabalho que você está fazendo também de divulgação científica, de trazer pessoas diferentes para falar sobre coisas diferentes. Eu acho que isso é fundamental e muito enriquecedor. Então, o que eu espero deixar é esse gosto por ir atrás das coisas, por pesquisar, por conhecer, e para quem está começando, eu acho que isso é uma boa dica. Tá, show de bola. Fiquei, assim, muito feliz com a nossa gravação, fiquei muito feliz com a nossa conversa. Você, de fato, tem uma facilidade de comunicação, você sabe, você fala com uma naturalidade, assim, foi muito bom. Eu tô super satisfeito, né, com esse episódio. Eu quero agradecer muito que você aceitou, topou o desafio. Falei, olha, assim, o podcast Cromossomo em Foco é uma iniciativa que, né, estou fazendo, né, tá indo para frente, mas você topa, quer gravar, como que é? Bom, você topou, trouxe um bate-papo muito legal, assim, trouxe uma área, eu não é do meu dia a dia a epigenética, então você trouxe a aplicação disso, né, como que isso está mudando, trouxe um exemplo, né, de um paciente da sua tese, enfim, que mudou a tratativa com ele, que ele foi novamente diagnosticado. Então, assim, eu tô super feliz, tá? Muito feliz, muito obrigado pela sua presença no podcast Cromossomo em Foco. É isso, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, eu agradeço o convite, agradeço por ter me ouvido falar tanto, eu adoro falar de genética, então muito obrigada. Agradeço também a toda a equipe do Laboratório de Histogenômica e todo mundo aqui, todos os centros, departamentos e médicos que têm contribuído com a gente para trazer esse exame para o SUS e poder ajudar o maior número de pacientes possíveis. Ótimo, maravilha. Então, gente, esse episódio foi um bate-papo com Beatriz Martins Wolff, a biomédica geneticista, e nós conversamos sobre classificação de tumores no sistema nervoso central por metilação. Beatriz, muito obrigado mais uma vez, e realmente a minha expectativa é igual à sua, que este episódio e que este podcast como um todo traga pessoas para a nossa área. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética. E para vocês que estão nos ouvindo, gente, eu deixo aqui o convite para ouvir os próximos episódios e acessarem o @trissomialivre, que é um Instagram dedicado à citogenética, que eu faço parte, que eu sou o criador. E lá vocês vão encontrar tanto informações de citogenética como informações do podcast Cromossomo em Foco, porque lá no Trissomia Livre a gente fala oficialmente em nome deste podcast. Cromossomo em Foco. O podcast Cromossomo em Foco é uma forma auditiva de informar, engajar e envolver pessoas através dos conteúdos relevantes sobre citogenética, permitindo um relacionamento direto com o público e potencializando oportunidades, aumentando o network e estreitando um relacionamento entre ensino, pesquisa e serviço. Nós acreditamos que o podcast Cromossomo em Foco é uma maneira clara e objetiva de comunicação, destacando-se sob demanda, ou seja, quando você apertar o play. Cromossomo em Foco. O Cromossomo em Foco pretende construir uma comunidade engajada com a citogenética. Até mais, aquele abraço. O podcast Cromossomo em Foco é produzido por Trissomia Livre, novo conceito para aprender citogenética, e apresentado por Bruno Faulin Gamba, biólogo e citogeneticista.